Olá, sejam bem-vindos a este vídeo onde eu irei fazer algumas reflexões sobre o estágio curricular obrigatório que eu realizei durante o final do curso de licenciatura em Física pela Universidade Federal de Pelotas, no Instituto de Educação Federal Sul-Rio-Grandense, Campus Pelotas. Bom, ah, o que eu vou comentar nesse vídeo dá para ser resumido em 4 tópicos. Primeiramente, eu vou fazer uma breve reflexão sobre o que é o estágio curricular obrigatório e, em seguida, eu vou comentar sobre algumas bases pedagógicas envolvendo teorias educacionais que me marcaram durante os estudos no meio do curso de licenciatura. Após isso, vou relatar de fato parte do que aconteceu durante as aulas, inclusive apresentando um pouco a escola e a turma. E para finalizar, vou fazer algumas considerações finais sobre o que faz um bom professor, o que ele precisa e, portanto, o que eu tenho interesse em me tornar. Bom, o estágio curricular obrigatório é o nome dado à disciplina de estágio para formação de licenciados, né, de profissionais voltados ao magistério, para professores, né, formar professores para conseguir, né, suprir a demanda por educadores que saibam passar um tema específico, um conhecimento específico sobre alguma das áreas da natureza, no nível de ensino fundamental e médio. Bom, então a gente tem que, para entender um pouco o que é o estágio e este momento na vida do licenciado, se perguntar o que é ensinar, ou melhor, nesse contexto, como ensinar física. Eu listei aqui alguns tópicos para a gente comentar e vamos começar pelo lado do professor, né? Para mim, o que é e como ensinar física? O professor, para ser capaz de poder dar aulas dessa disciplina, precisa reconhecer as necessidades e vantagens de compreender a natureza. Ou seja, o professor, para poder ensinar física, né, ele precisa verificar que ao redor dele, durante seu dia a dia, ele cruza com diversas tecnologias, ferramentas e conceitos que só foram obtidos com o estudo da física por pessoas no passado. Então, houve uma necessidade que fez as pessoas procurarem entender, né? Seja ela uma necessidade de aplicação, ou seja ela uma necessidade filosófica mesmo, de procurar e compreender um pouco mais sobre algum aspecto da vida. E também há as aplicações diretas, né? Como inclusive a própria tecnologia moderna, a tecnologia que envolve placas e processadores e condutividade elétrica. Bom, portanto, além de o professor verificar que ele vive num mundo onde os conceitos por trás das ferramentas e linguagens do dia a dia são baseados em teorias feitas e melhoradas no passado por outros profissionais, por outros estudantes, outros pesquisadores. E todos eles, né, para poder melhorar seus conhecimentos e passar adiante para que sejam melhorados, eles precisaram aplicar o famoso e famigerado método científico, a forma com que a ciência progride, utilizando testes e conversas
né, com outras pessoas com diferentes perspectivas, a validação desses testes em diferentes regiões. Esse é, em suma, o método científico. E o professor, para poder ser capaz de ensinar física, ele tem que também entender que ele vai precisar aplicar o método científico durante toda a sua carreira docente, visto que o ensino não é uma, um produto final fácil de ser alcançado. Ele precisa ser adaptado, precisa ser melhorado para se refinar essa função. Além disso, o professor efetivamente vai precisar demonstrar relações entre as equações matemáticas que estão incluídas no conteúdo de física e as grandezas físicas em si. Quase toda equação, na verdade, todas elas são relações matemáticas entre grandezas. Porém, é difícil fazer a demonstração disso para os alunos. Em geral, eles podem estar lá vendo uma equação que vai estar associada, por exemplo, a velocidades, a massas, porém ele não vai conseguir compreender aquelas grandezas, a relação entre aquelas grandezas no contexto realístico, no seu contexto empírico. E aí entra o papel do professor conseguir fazer essa demonstração, em que ele tem que fazer outros passos entre o que o aluno já entendia e o que o aluno vai ter que entender ou pode entender. E, portanto, ele também tem que ser capaz, o professor precisa ser capaz, de identificar o que é melhor de ser estudado em cada momento do estudante e em cada contexto em que ele estiver inserido. Então, né, para ensinar física envolve, ao meu ver, uma série de envolve esses 4 tópicos principalmente para que ele possa melhorar e passar cada vez de forma melhor, inclusive, o seu conhecimento para outros estudantes. Mas não existe apenas o professor, né, no processo de ensino-aprendizagem, existe também o estudante, o aprendiz, né, ou o aluno. E ele precisa ter uma rotina, uma disciplina de autoaprendizagem, né? Ele não necessariamente vai estar sempre imerso no que o professor vai estar comentando, mas ele precisa ser incentivado a se motivar, pelo menos, né, no sentido de ver o conteúdo e ter algum interesse nele, né, no que o professor está passando. Então, isso geralmente é realizado com o professor conseguindo contextualizar um conceito, uma teoria científica a uma realidade facilmente observada pelo estudante. E isso envolve o segundo tópico que o aluno precisa conseguir, né? É perceber a aplicação do que o professor está passando no seu contexto. Isso vale também bastante, né? Depende bastante da abordagem do professor. Mas, novamente, comentando que o aluno precisa fazer um papel ativo no seu aprendizado, ele precisa verificar a aplicação desse conteúdo. E para reforçar e melhorar o seu entendimento do que estiver sendo passado, ele precisa interagir com os professores e colegas, seja fisicamente ou virtualmente, para que se possa comparar as compreensões e os entendimentos e assim fazer trocas e melhoras dos conceitos para que eles se relacionem melhor na mente de cada um dos estudantes. E com isso, né, ele vai estar mais apto a poder realizar algumas atividades e, portanto, reforçar sua compreensão desses conceitos e teorias. Então, o estágio, né, ele envolve tanto o licenciando no final de curso, quanto os alunos de, por exemplo, o ensino médio, se o estagiário for atuar no ensino médio. No meu caso, foi ensino médio. E eu precisei, né, durante um tempo do curso, aprender física, aprender no seu sentido
matemático no seu sentido filosófico e métodos e teorias de educação e para aplicar isso efetivamente de forma, né, mais eficaz possível, é necessário, eu acho que é necessário que o aluno precise também estar motivado em estudar, mas não somente isso, né, como eu vou comentar mais a seguir. Bom, o estágio é um momento de teste, de fato, né? Ele é dentro da formação do licenciando, quando ele vai poder aplicar os métodos pedagógicos que ele teve contato, tentar inserir em sua prática docente alguma teoria educacional que lhe acha que lhe interesse, né? E, portanto, ele deve manusear esse conhecimento, essa ferramenta, esse ferramental com antecipação, mas para ele conseguir fazer isso de forma efetiva, né, para ele ter esse teste de uma forma produtiva, ele precisa conseguir planejar antecipadamente. Para isso, ele precisa conhecer a turma, adaptar o conteúdo a ser ensinado e conseguir acompanhar o que os estudantes estão entendendo. De uma forma ou de outra, seja presencial ou virtualmente, esses passos precisam ser cumpridos pelo estagiário para que ele considere no final que seu estágio foi produtivo. Bom, com isso, né, a gente pode começar a conversar agora de uma das teorias mais importantes que eu vi durante o curso e que no qual eu me baseio principalmente assim como o professor que eu queria ter sido durante o estágio. O processo de ensino-aprendizagem, ao meu ver, né, ele, na verdade, não ao meu ver, sim, de acordo com o que eu entendi de como ele acontece, eu particularmente me alinho muito mais com a linha de pensamento proposta por Vygotsky, dentre outros uh, teóricos da educação, como Skinner, o Ausubel, o Piaget, todos eles com suas contribuições bem interessantes ao campo do processo de ensino pedagógico. Todos eles tiveram essas contribuições, mas eu me aliei bastante com a forma de pensar do Vygotsky. Por quê? Porque para ele o aprendizado não era focado, não era uma circunstância, um fenômeno que ocorria apenas dentro do indivíduo, e sim as habilidades que o indivíduo aprende, desenvolve, ocorre devido ao meio que ele está inserido e como o meio interage com ele. Basicamente, né, em curtas palavras, digamos assim, um, uma linguagem ou um sistema de símbolos junto com seus signos e ferramentas é muito melhor e mais facilmente aprendido quando é passado, de certa forma assim, entre duas pessoas por meio da interação, onde uma dessas pessoas é o aprendiz, né, o indivíduo, que ainda não conhece muito bem ou não conhece mesmo um determinado conteúdo, um determinado sistema de símbolos, e o parceiro mais capaz, que é exatamente o outro que sabe um pouco mais sobre aquele sistema de símbolos. Então, este é o que a gente designa como professor, segundo Vygotsky. O educador é aquele que faz a mediação entre o que o aluno sabe, né, o seu desenvolvimento real, e o que ele pode saber, o seu desenvolvimento potencial. E entre esses dois níveis de conhecimento de desenvolvimento, né, o conhecimento que ele já tem e o conhecimento que ele pode ter, existe onde o professor atua, que segundo Vygotsky, né, ele denominou isso de zona de desenvolvimento proximal. Aqui tem uma imagem meramente ilustrativa, né,
que tudo que a gente sabe é apenas uma parte de todo o conhecimento do mundo. E a gente nunca vai conhecer tudo do mundo, só o que for possível dentro da nossa zona de desenvolvimento proximal. Então, basicamente, para a gente entender mais sobre o mundo, a gente vai passar por um processo para poder absorver mais dessa informação. No contexto de sala de aula, né, todo o conhecimento do mundo aqui poderia ser melhor definido como um conceito específico de alguma área. No meu caso, por exemplo, eu estagiei sobre o conteúdo de óptica geométrica em física, de física, né? E esse seria todo o conhecimento que eu gostaria, ou parte do conhecimento que eu gostaria que meus alunos tivessem adquirido. E para isso eu preciso conhecer as EDP de cada um dos estudantes e o que eles sabiam antes, né? Ou melhor dizendo, eu preciso saber o que eles conheciam antes para poder definir melhor o que pode ser incluído dentro das EDP. Basicamente, é preciso conhecer um pouco a turma para poder identificar o contexto do estudante e generalizar ou mesmo identificar conceitos espontâneos que ele já tenha, com, desta forma, ser possível traçar melhores abordagens para alcançar, para poder ensinar os conceitos científicos que seja mais interessante que eles aprendam até o final, né, do estágio. Bom, então aqui eu começo a comentar um pouco sobre o professor que eu fui, né? De fato, aqui vai ser uma uma breve reflexão sobre cada um dos dias de aulas, sobre os aspectos importantes que eu considero relatar no meu processo de estágio. Primeiramente, né, como eu comentei mais lá no começo, o meu estágio foi realizado no IFSU, Campus Pelotas. É uma escola, né, um instituto que dá para se considerar como uma escola modelo, digamos assim, por ser, além de público e gratuito, de fácil acesso a todos, ser de qualidade, ter bastante qualidade nela, né? Dentro do Instituto IFSU, foi uma honra poder participar como estagiário, mas eu gostaria muito mais, pessoalmente, assim, sendo sincero, de ter poder tido essa oportunidade presencialmente. Por quê? Porque o IFSU, ele ah, possui como padrão uma vasta, um vasto ferramental para que o professor possa ter maior contato, né, e contextualizar melhor e exemplificar melhor, demonstrar melhor os conceitos trabalhados em sala de aula. E, e eu estava até 2019, período antes da realização do estágio, bem animado com essa oportunidade, acreditava que seria bem interessante. E com a chegada do vírus, né, isso não foi possível, não foi possível acontecer, só aconteceu esse ano, 2021, no formato EAD. Então, apesar de eu ter feito no IFSU, isso não foi um influencial muito grande, já que as aulas foram à distância. Ainda assim, com certeza eu percebi uma diferença. Acredito, né, por eu não ter feito estágio em outras escolas do setor público, que eu não possa de fato fazer essa correlação de forma correta. Porém, eu imagino que em outras escolas tenha sido um pouco, poderia ter sido um pouco mais complicado tratar do conteúdo que eu tratei, pois alguns dos alunos poderiam não ter tido alguns dos conceitos matemáticos necessários, como, por exemplo, a trigonometria. Em algumas das escolas públicas, eu consegui perceber, durante uma experiência do PIBID, que não havia muitos alunos interessados em estar prestando atenção na aula, ou mesmo não existia um professor capaz de passar aquele conteúdo de forma interessante, não que seja fácil essa missão,
Portanto, então, eu tive ainda assim uma certa facilidade na hora de passar esse conteúdo por ser aluno de uma turma aliada ao IFSU. Essa turma ela realizava o ensino médio integrado, né, junto com o curso técnico de edificações, era composta por 24 alunos matriculados. Mas desses 24 alunos, apenas 3 participavam da primeira parte do primeiro semestre de 2021. Essa primeira parte foi dada pela professora da turma, a supervisora Fabiane, e ela deu o conteúdo de ondulatória para esses 3, 4 alunos. Por quê? Só foi essa quantidade pequena. Porque, segundo ela, o restante da turma já tinha visto esse conteúdo em semestres anteriores. Então, somente após aquele conteúdo que a turma ia voltar a se encontrar novamente. E foi o que aconteceu, justamente ah, quando, quando a turma. Justamente quando eu fui dar o estágio, a turma já estava completa, entre aspas. Por que entre aspas? Porque apesar de ser 24 alunos matriculados, apenas 22 efetivamente participaram do estágio comigo. 2 deles não resolveram nenhum dos exercícios e nem frequentaram as aulas. Não consegui ter tempo para procurar, para poder encontrar motivos deles não terem participado, mas fica registrado que ao todo eram 24 alunos matriculados. E o estágio foi dado durante 5 semanas, com 5 encontros síncronos, né? 5 encontros onde eu estaria numa sala virtual, no Google Meet, e os alunos entrariam no determinado horário, às 9 da manhã especificamente. Teria 50 minutos de aula, até as 9h50. Bom, aqui eu já posso relatar alguns desafios que eu encontrei até o começo das aulas. Primeiro, fui conhecer a turma toda. Não tive como interagir mais com a turma. Eu participei de outras 2 aulas antes de começar o estágio e houve, como eu lhe avisei, só pouca parte da turma, só tinha uns 4 alunos, então não havia mesmo como eu interagir com eles já desde antes do meu processo de estágio. Apesar disso, como eles eram da turma de edificações, dava para ter alguma noção do que eles estavam vendo, né? Do nível de conhecimento deles e o contexto que eles estavam vivendo. Bom, outro desafio que eu não consegui superar até o fim do estágio adequadamente foi compreender bem o potencial da plataforma de ensino. O IFSU propiciou uma plataforma Moodle, que é bem interessante até, e ela contém várias ferramentas para avaliação ou formas de apresentar conteúdo que dinamizam o processo de ensino-aprendizagem. Mas devido ao pouco tempo de preparo, eu acabei focado bastante durante a maior parte do curso em métodos mais comuns de passar conteúdo, seja ele em PDF ou de fazer avaliação. Nesse caso, como é virtual, eu optei por boa parte do curso fazer questões de múltipla escolha, justamente porque isso exige uma menor, ao meu ver, capacidade necessidade de aprofundamento e, na verdade, estimula uma compreensão que pode ser necessária para incentivar a curiosidade do aluno, visto que ele vai ver opções e dentre essas opções uma delas vai estar correta, ele pode tentar identificar qual está correta e assim vai reforçar o conhecimento dele, compreensão do que ele teve visto em aula. Outro desafio, e eu acho que esse foi um dos principais, né, foi definir um tema principal para todas as aulas. Eu iniciei o estágio com uma ideia e durante o decorrer eu verifiquei que precisei adequar ela. Basicamente, eu abria os livros, via quais são os conteúdos iniciais, fazia um esboço e esperava que isso fosse aula. Mas
Não era basicamente isso, né? A gente, eu aprendi que o melhor é tu ter em mente uma meta para passar com os alunos e a partir daquilo apresentar as diferentes formas de se alcançar aquela meta com os conceitos disponíveis. Portanto, também envolve planejar um método adequado de ensino. Mas o que mais me apertou mesmo em relação a definir esse tema principal e a fazer o planejamento do método de ensino foi o tempo. Como a princípio eu deveria estar formado no ano passado e eu não consegui, isso não foi possível, eu iria me gradar na metade do ano e o diploma não estaria muito bem fácil de ser utilizado. Então eu precisei me inserir no mercado de trabalho e isso consumiu bastante do meu tempo, mas foi algo necessário a se fazer. Mas eu tentei me dedicar ao máximo, conforme possível, para que o estágio ainda assim fosse produtivo e acredito que foi sim. Bom, aqui eu vou começar um resumo de como foram as aulas. A primeira aula eu procurei introduzir aos alunos o objeto de estudo, né, que é a luz. Portanto, por isso que o tema da aula é Introdução à Óptica Geométrica. Então, eu trabalhei com eles a natureza da luz, conceitos empíricos mais comuns, como claro, escuro, ou a super velocidade com que uma lâmpada ilumina uma sala. E relacionei isso também com conceitos que eles já tinham, como o de ondulatório, como eles, parte da turma já tinha visto ondulatória no período exatamente anterior, e outros tinham visto no ano anterior, e eu utilizei essa base para poder tratar a natureza ondulatória da luz, mas apenas de forma sem focar exatamente nisso, né? Justamente porque a gente está querendo tratar a óptica do ponto de vista geométrico, então não nos interessa as características ondulatórias da luz aqui. Também tratei sobre os conceitos necessários para definir, né, como a luz se propaga, quais são suas fontes, os diferentes meios pelos quais ela pode se propagar, o que ocorre quando ela interage com a matéria, né, ou seja, os fenômenos ópticos, em especial. Eu comentei aqui sobre os três principais na primeira aula, referentes à óptica geométrica, que são de reflexão, refração e absorção. Da absorção, eu comentei sobre a cor dos objetos no mundo e, para finalizar, eu apresentei os princípios da óptica geométrica. Acredito que essa primeira aula foi bem interessante, bem boa, consegui interagir relativamente ok com os alunos, até porque, como foi introdutória, eu só apresentei conteúdo, eu não eu apresentei o fenomenológico, né, a parte fenomenológica do conteúdo, para que eles se tivessem uma base do que eles veriam no decorrer das aulas. Na segunda aula foi, pessoalmente, assim, eu considero a aula mais desastrosa do estágio. Eu comecei bem intencionado, tive uma certa preparação, não suficiente, mas eu tive algum tempo para me preparar. E eu comecei a aula já com 5 minutos após as 9, porque eu estava esperando alguns dos alunos aumentar a quantidade de alunos na sala virtual. E isso fez com que eu acabasse me distraindo no início exato da aula, e quando eu comecei ela, eu não compartilhei a tela. E até é uma falha de interação, uma falha de comunicação. Eu poderia ter conversado com os alunos para ver se eles estavam vendo a imagem com que eu estava comentando, mas eu passei cerca de 10 minutos, né, entre dois slides, e somente ao passar para o terceiro, assim, que um dos alunos percebeu que provavelmente eu estava passando esses slides e comentou assim: professor, a gente não está vendo a imagem que você está comentando.
E aí, essa gafe me fez ficar um pouco ansioso. Quando eu voltei a apresentar, eu fiz uma revisão rápida do que eu já tinha falado anteriormente e acredito que isso foi um fator fundamental para que o final da aula tenha sido mais corrido e menos fácil de entender. Ainda assim, foi uma boa aula. Acho que eu poderia ter ido um pouco melhor no tratamento dos conceitos da formação de imagem e da caracterização delas. Porém, eu tinha como intencionado que toda aula eu revisaria um pedaço da aula anterior. Então, eu fiquei de, na próxima aula, concluir ou reforçar a parte do conteúdo que não foi muito bem tratado nesta. E assim foi, né? Eu comecei a aula do terceiro encontro, que era voltada para a formação de imagens e espelhos esféricos. Eu comecei revisando as leis da reflexão e focando nas características das imagens. E a partir disso, né, a partir de cerca depois de 10 minutos, eu consegui me concentrar os esforços em passar o comportamento de reflexão da luz nos espelhos. Eu defini os espelhos, falei da diferença entre eles e não apenas geométrica, mas também do ponto de vista como a luz se interagia com eles, a diferença da interação da luz entre eles. E esse tema possui uma vasta quantidade de GIFs na internet, isso facilitou bastante. Foi a aula que eu mais consegui me dedicar dentro do estágio, por questão de tempo, e isso fez com que eu conseguisse obter uma grande quantidade de imagens e GIFs, justamente para que pudesse ser mais fácil assimilar o que eu estava dando em aula. Foi uma boa aula, mas no finalzinho dela, após eu passar o método de caracterização da imagem por meio dos raios característicos, eu não consegui tempo suficiente para apresentar o método analítico, né, que são as equações de Gauss e do aumento linear transversal. Após a terceira aula, houve a primeira avaliação da turma, e essa avaliação englobava, né, os conceitos vistos nas três aulas anteriores, seja os princípios da óptica geométrica e também a reflexão da luz em espelhos planos e esféricos. A partir da quarta aula seria já conteúdo de uma outra prova. Porém, como faltou ainda conteúdo para a segunda prova nesta aula, eu acabei inserindo na prova uma questão envolvendo o método analítico no estudo das imagens, porém ela foi uma questão de múltipla escolha e isso acredito ter sido ter simplificado a resolução da questão. Bastaria os alunos revisarem o conteúdo que eu estava postando para eles semanalmente e eles conseguiriam resolver. Mesmo assim, na quarta aula, após a prova, eu voltei, iniciei a aula tratando de apresentar melhor as equações de Gauss e do aumento linear transversal. Quarta aula que era voltada para o estudo da refração, então não tinha a ver com esse conteúdo, mas para concluir ele, eu acabei iniciando a aula com ele. E em seguida, deu tempo satisfatório de trabalhar a maior parte do conteúdo de refração que eu estava interessado, que eu havia começado a planejar, que era a formação de imagens nos dióptros planos. Consegui trabalhar o conceito de refração, principalmente utilizando algumas imagens, mas majoritariamente demonstrando ao vivo uma simulação sendo realizada na plataforma PhET, que envolve um feixe luminoso incidindo sobre uma superfície que separa dois meios e onde
o índice de refração dos dois meios é variável, de acordo com o que eu estava interessado. Então, deu para apresentar bastante do conceito de refração, mas, novamente, faltou um certo tempo adequado para finalizar a aula, principalmente para comentar sobre a formação de imagens de outros planos. Também deixei adiado para a próxima aula e foi o que aconteceu. Iniciei a aula durante os primeiros 5, 6, 7, 8 minutos, concluindo a parte que faltou na aula anterior sobre a formação de imagens em dióptros planos. Mas logo em seguida eu comentei com os alunos que não teriam conteúdos novos, então eles teriam a melhor oportunidade para sanar dúvidas vistas no decorrer das últimas 4 aulas anteriores. Isso, acredito, foi um fator fundamental para que eles pudessem conversar, se interagir mais, tirar mais dúvidas. E, inclusive, porque eu comentei que a última prova, que seria logo após a quinta aula, teria um período de tempo reduzido para entrega em relação ao período anterior e cairia todo o conteúdo visto durante as 5 aulas. Portanto, quaisquer dúvidas que eles tivessem, seria o melhor momento para tratar. Então, durante o decorrer da aula, após cada slide, cada tema, cada conceito apresentado, eu perguntava e eles interagiam procurando reforçar o que eles estavam entendendo do conteúdo. Isso foi bem positivo, ao meu ver, e foi uma parte da aula anterior com a parte dessa aula que me fez ver a necessidade de focar num tema específico a ser ensinado, o que eu vejo agora que me interessaria muito mais durante esse período, né, de estágio, falar sobre a formação de imagens. E ela envolve os conceitos de introdução, os conceitos trabalhados na introdução da óptica geométrica. Bom, para finalizar, né, este vídeo, eu vou comentar um pouco sobre o professor que eu pretendo ser, visto a minha experiência tanto em outras atividades dentro do curso de licenciatura em Física, quanto, em especial, esse momento final, o estágio curricular obrigatório. Eu acredito que o professor, para conseguir, né, ser efetivo, ou mesmo estagiário, de preferência o professor, ele precisa de bastante prática e de bastante tempo. Por quê? Porque ele precisa, aqui eu escrevi as considerações, dominar as ferramentas. Ou seja, ele precisa praticar, e isso leva bastante tempo, formas de passar um conteúdo. Ler artigos, criar materiais, fazer compras que facilitem com essas ferramentas o processo de ensino. Então, não dá para acontecer isso em pouco tempo. É impossível que um estagiário consiga, na verdade, realizar isso em tão pouco tempo. E o que eu penso é que para eu me tornar um professor que eu acho mais interessante, eu preciso dedicar esse tempo na prática de ferramentas e no domínio também da linguagem necessária para ser um bom professor. E isso também está correlacionado, né, com o terceiro tópico que eu escrevi aqui. Precisa sentir liberdade de inovar diferentes abordagens no ensino de algum conteúdo e coragem também para efetivar mudanças, né? Essas duas considerações estão correlacionadas. E também na segunda consideração aqui, que na verdade vai ser a terceira que eu vou estar apresentando, o professor, ao meu ver, precisa bastante estar próximo da turma, não necessariamente no sentido estritamente físico, mas sim
de se fazer ser apresen- de se apresentar como um colega, como alguém que eles podem contar para que haja essa possibilidade de uma interação mais leve, de abrir espaço e incentivo para que eles questionem mais, que eles tragam as suas dúvidas e assim a aula possa ser direcionada de uma forma que o entendimento seja o mais próximo e igual possível entre os alunos, e que o professor perceba esse avanço deles com mais satisfação. E bom, esta é a minha apresentação para com as minhas reflexões sobre o meu estágio no modelo EAD no IFSU sobre o conteúdo de óptica geométrica necessário para a disciplina de pós-estágio. E fica aqui meus agradecimentos pela oportunidade. Obrigado também aos meus orientadores Valdemar e Cristiane. Durante o estágio me apoiaram e me deram o suporte necessário para eu conseguir concluir. E também a professora Fabiane, que me ajudou na escolha de alguns temas e na definição de algumas metas durante o processo de estágio. Obrigado.